Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e nossa aula de hoje são exercícios de revisão de geometria. Primeira questão, questão da Federal do Espírito Santo. Na figura, a medida alfa em graus é... Bom, então nós temos aqui ângulos numa circunferência. Aqui é indicado que esse ângulo e esse ângulo são ângulos retos. Temos, portanto, triângulos retângulos. E aqui você tem um ângulo inscrito, quer dizer, um ângulo que tem vértice sobre a circunferência e limita um arco nessa circunferência. Nós sabemos que a medida desse arco é o dobro da medida do ângulo. Então, se aqui é alfa, aqui é 2α. Aqui nesse triângulo retângulo, nós temos que 90 graus, 32 graus, conseguimos determinar a medida deste ângulo, 58. Então, esse 58 equivale a 2α. 2α é 2 vezes 58 na realidade. Então, esse 2α é o dobro de 58. Se 2α é o dobro de 58, posso simplificar, α é 58. Poderíamos também pensar assim, já que o α e o 58 são ângulos inscritos que limitam um mesmo arco, então tanto o α quanto o 58 limitam o mesmo arco, obrigatoriamente α tem que ter a mesma medida que este ângulo, por isso que α é 58. Então está ali, letra D, a nossa opção. Na figura, sabe-se que a medida de CAD é 20 graus, a medida de CED é 70 graus, ele quer a medida de AMB. Então, CAD é 20 graus, já está indicado. CED 70 graus, já está indicado. E ele quer a medida de AMB, ele quer a medida deste ângulo. Então, o que a gente pode notar aí? Bom, que CD é o arco limitado por esse ângulo inscrito de 20 graus. E também podemos verificar que, se aqui esse ângulo é 70 graus, aqui eu tenho o suplemento. Suplemento de 70, 110. Então, esse ângulo daqui mede 110. Nesse triângulo AEC, eu já tenho 20 graus, 110, são 130. Faltam 50 graus para fechar a quantidade de 180. E nota que esse arco daqui é um arco limitado por um ângulo inscrito de 50 graus. Portanto, este arco mede 100 graus. Bom, então se eu chamar assim, e esse daqui é 40 graus, por quê? Porque ele é um ângulo, é um arco limitado por um ângulo inscrito de 20, então é o dobro de 20, 40. Esse ângulo aqui que ele pediu, chamando ele de x, ele é um ângulo que a gente chama de excêntrico externo. Então a gente viu que ele é a semidiferença dos dois arcos. Então vai ser 100 menos 40 sobre 2. 100 menos 40 é 60, metade de 60, 30. Então, letra D é a nossa opção. Na figura, AB é igual a 8. E é diâmetro do círculo e P é o ponto médio de AQ. Ele quer o perímetro do triângulo ABQ. Bom, primeira coisa, como AB é diâmetro, diâmetro vai dividir a circunferência em duas semicircunferências. Então, esse arco aqui, ele mede 180 graus. 180 graus. E como nós sabemos, ele aqui, ó, PAB, ou o ângulo APB, melhor dizendo, é um ângulo inscrito que limita um arco de 180 graus. Então, esse ângulo é um ângulo reto, ângulo de 90 graus.
Como esse ângulo aqui é de 30, eu consigo descobrir a medida de AP. Vou chamar de x, posso usar o seno de 30. Seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é 1/2. Se 1/2 de 8 é o valor de x, x vale 4. Se x vale 4 e é dito que P é ponto médio, PQ também mede 4. Outra coisa importante de você perceber é o seguinte: se esse ângulo mede 30 e aqui é 90 graus, obrigatoriamente este ângulo daqui mede 60 graus. E aí eu tenho que esse triângulo mede, AQ mede 8, AB mede 8, ele é isósceles. Mas ele é mais do que isósceles, ele é equilátero. Por quê? Porque é um isósceles cujo ângulo do vértice mede 60. Então, esses outros dois aqui medem 60 também, cada um. Então, como o triângulo é equilátero, o lado dele mede 8. O perímetro é 24. Letra C. Um quadrilátero convexo está inscrito num círculo. Dois de seus ângulos internos medem 85 graus e 113 graus. Ele quer a diferença das medidas dos outros dois ângulos internos. Bom, o que nós sabemos a respeito de um quadrilátero inscrito num círculo? Sabemos que os ângulos opostos são suplementares. Bom, se os ângulos opostos são suplementares, estes dois ângulos aqui não são opostos. Não podem ser, porque eles não são suplementares. Portanto, eu vou considerar que este daqui seja 85 e o daqui seja 113. Então, esse é 85, esse é 113. Chamando de x o ângulo oposto a 85, 85 mais x tem que dar 180, são suplementares. Então, x é o suplemento de 85, 95 graus. Chamando o ângulo oposto ao 113 de y, y é o suplemento de 113. Então, 113 mais y, 180, y é 67. Ele quer a diferença entre esses dois, 95 menos 67, 28 graus é a nossa opção. O triângulo isósceles ABC, de base AC, ele diz que M é bissetriz interna e quer saber o valor do x. Bom, se ele é isósceles, o que é um triângulo isósceles? É aquele que tem dois lados de medidas iguais. Então, se ele é isósceles e a base dele é AC, quando ele fala que a base é AC, a base do triângulo isósceles é o lado que tem medida diferente. Então, se AB é x, BC também mede x. Mas como MC é 4, então BM é x menos 4. E o que diz o teorema da bissetriz interna? Diz o seguinte, que a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto em partes que são proporcionais aos outros dois lados. Quer dizer, AB está para BM, assim como AC está para CM. Então, está lá. X está para x menos 4, na mesma razão que 6 está para 4. Aqui dá para simplificar e também podemos efetuar a propriedade fundamental das proporções. Então, primeiro fizemos a propriedade fundamental, por isso deu 4 vezes x, 4x, 6 vezes x, 6 vezes menos 4. 2x é 24, x é 12. Então, nossa opção 12. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.